No coração árido do Nordeste, onde o chão racha e o silêncio pesa mais que o som, nasceu um homem que fez da palavra seu instrumento de verdade. Graciliano Ramos, o escritor que enxergou na seca não apenas a falta de água, mas a falta de justiça. Um homem que viveu o sertão por dentro e o traduziu em páginas que até hoje nos encaram de volta. Mas antes de se tornar o autor de Vidas Secas, Graciliano foi menino, funcionário público, político, preso e pai. E cada um desses papéis moldou o escritor que transformou o sofrimento em literatura. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1892 em Quebrangulo, no Agreste de Alagoas. Primogênito de uma família numerosa, 16 filhos ao todo. Cresceu entre o sertão e as pequenas cidades do interior nordestino. O pai, comerciante, a mãe, leitora dedicada, e o menino, curioso e reservado, observava o mundo com uma seriedade precoce. As constantes mudanças da família de Quebrangulo a Buíque, depois Viçosa, Maceió, Palmeira dos Índios, fizeram dele um espectador atento das paisagens humanas do sertão, a pobreza, o medo, o silêncio e também a dignidade silenciosa dos que resistem. Ainda adolescente, Graciliano começou a escrever contos e crônicas, mas a vida seca e dura como o solo do Agreste não o deixaria seguir apenas o caminho das letras. Aos 18 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro. Trabalhou como revisor em jornais como O Malho e Correio da Manhã. Foi ali que aprendeu o rigor da palavra impressa, a precisão, o peso de cada vírgula. Mas o destino o chamou de volta. Em 1915, uma tragédia familiar, a peste bubônica, levou 4 irmãos e um sobrinho. Graciliano retornou a Palmeira dos Índios, onde começou uma nova etapa da vida. Casou-se com Maria Augusta de Barros, teve 4 filhos e, entre perdas e deveres, construiu o alicerce de sua futura literatura. A observação do cotidiano, a desconfiança das aparências e a busca por sentido em meio à dor. Em 1927, foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, um homem reservado e avesso à política tradicional. Mesmo assim, aceitou o desafio. Durante 2 anos, administrou a cidade com rigor e honestidade quase excessivos. Cuidou das contas públicas, reorganizou leis municipais e escreveu relatórios para o governo do Estado. Mas não eram relatórios comuns, eram textos de clareza e ironia tão afiadas, que chamaram a atenção de intelectuais do Rio de Janeiro. Aquele estilo seco, direto e cortante seria o mesmo que poucos anos depois daria forma a São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Graciliano renunciou ao cargo em 1930. Disse certa vez, com humor ácido, que lhe era típico, quando o prefeito de uma cidade do interior soltava os presos para construírem estradas. Um retrato do homem prático, sem vaidade e com uma visão amarga, mas lúcida do Brasil. Em 1933, publicou Caetés. No ano seguinte, São Bernardo, uma obra que denunciava a ambição e a solidão humana por meio da voz de Paulo Honório. Mas o auge viria com Angústia, em 1936, um mergulho nas sombras da mente de Luiz da Silva, um homem sufocado por uma sociedade injusta e diferente. No mesmo ano, a história atravessou o escritor. Graciliano foi preso pelo governo de Getúlio Vargas, acusado de ligação com o Partido Comunista. Ficou quase um ano nas prisões do Recife e do Rio de Janeiro, sem julgamento. Na cadeia, escreveu mentalmente o livro que contaria esse período sombrio, Memórias do Cárcere, uma das obras mais densas e corajosas da literatura brasileira. O cárcere não destruiu Gracilianos, apenas o tornou ainda mais preciso, mais enxuto, mais essencial. Em 1938, publicou Vidas Secas, a história de Fabiano, Sinhá Vitória, os 2 filhos e a cachorra-baleia, um retrato nu e devastador da miséria humana diante da seca. Mas Vidas Secas não é só sobre o sertão, é sobre o Brasil, sobre a distância entre quem tem voz e quem é condenado ao silêncio. Sobre o país que ainda hoje se repete em ciclos de seca, desigualdade e esquecimento,
Com linguagem simples e direta, Graciliano construiu uma das maiores obras do modernismo, e ao fazê-lo elevou o sertão à condição de espelho da nação. Depois da prisão, mudou-se para o Rio de Janeiro. Trabalhou como tradutor, jornalista e inspetor de ensino. Em 1939, publicou A Terra dos Meninos Pelados. Voltava ao público infantil. Em 1945, lançou Infância, onde revisitou suas memórias com o mesmo rigor emocional que aplicava à ficção. Neste mesmo ano, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, aproximando-se de Luiz Carlos Prestes e do meio intelectual de esquerda. Graciliano acreditava que a literatura não devia ser neutra, mas também não devia ser panfleto. A palavra, para ele, era compromisso, e o escritor, um observador severo da condição humana. Em 1940 e 1952, traduziu grandes autores estrangeiros, viajou à Europa, conheceu a União Soviética. Da viagem nasceu o livro Viagem, publicado postumamente. Em 1952, Graciliano adoeceu gravemente. No ano seguinte, em 20 de março de 1953, morreu no Rio de Janeiro aos 60 anos. Poucos meses depois, veio à luz Memórias do Cárcere, um testamento moral, político e literário. Um livro que, ao mesmo tempo, denuncia reflexão e resistência silenciosa. A morte o levou cedo, mas sua obra permaneceu seca, tensa, verdadeira. Hoje, quando o Brasil enfrenta novas formas de seca, seca de memória, de empatia, de escuta, as palavras de Graciliano Ramos voltam a nos atravessar. Ele nos ensinou que a literatura não se serve apenas para contar história, mas para revelar que o país tenta esconder. O que o país tenta esconder. Vidas Secas continua sendo mais do que um romance, é um espelho. E cada leitor que encara esse espelho precisa se perguntar: o que continua seco em nós? Graciliano Ramos fez da aridez uma forma de arte e do sertão uma metáfora eterna do Brasil.